A partir de agora, a TV Cidade Verde lança mais um capítulo da sua cobertura das eleições 2018, mantendo a sua tradição de defesa da democracia. Aqueles que ouvem também pela Rádio Cidade Verde, 105,3, terão a oportunidade de ver a partir de agora o Fala Candidato. A oportunidade que você, eleitor, vai ter para definir o seu voto, para ver propostas dos candidatos que disputam o governo do Estado. Até o final do mês de setembro, nós vamos trazer aqui todos os candidatos que disputam o governo do Estado para o Fala Candidato, esse momento de conversa com o eleitor do Estado do Piauí. Aos ouvintes da Rádio Cidade Verde e aqueles que assistem ao Jornal do Piauí, sejam todos bem-vindos para esse momento. Hoje nós estamos trazendo aqui no nosso estúdio a candidata Sueli Rodrigues, candidata do PSOL, que participa conosco do Fala Candidato, na companhia de Fenelon Rocha, diretor da Rádio Cidade Verde, e o editor de política da TV Cidade Verde, do Grupo Cidade Verde, Elivaldo Barbosa. Candidata Sueli, muito obrigado pela presença, seja bem-vinda aqui ao nosso Fala Candidato, a esse nosso momento de conversa com o eleitor do Estado do Piauí. Seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada aí pelo espaço. Estará conosco agora, a partir de agora, nessa entrevista, candidata? Sim. Muito bem. Bom, vamos então começar a entrevista com a candidata Sueli Rodrigues, lembrando que todos os outros candidatos também passarão por este nosso diálogo. Candidata Sueli Rodrigues, eu começo perguntando para a senhora a respeito da sua história de militância política. A senhora hoje está no PSOL, mas a senhora tem uma história de militância no Partido dos Trabalhadores. Sim. O que é que fez a senhora pensar que o Partido dos Trabalhadores não poderia mais ser o seu partido? Quando eu me filiei, eu me juntei ao Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras no final dos anos 80. E eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores no sentido de fazer educação política, de fazer formação. Né? Eu sempre atuei no Partido dos Trabalhadores como formadora, né? De dar os cursos, de ir para as comunidades, de discutir com as comunidades, que era também o que eu fazia já como militante de sindicato, militante nas pastorais sociais. Então, era a sequência. Em 2000, eu estava em Picos, eu estava morando em Picos e participei de coordenação de campanha do PT em Picos. E naquela coordenação de campanha, eu percebi que esse não era mais o foco. Qual era o foco? O foco era muito mais a eleição. Então, era o partido que passou a valorizar mais as eleições do que a formação de base, do que o diálogo permanente com as pessoas, do que... E mas não era... Mas fez o partido tornar-se do tamanho que ele tem hoje, né? Sim, com certeza. E foi nesse momento que eu me desfiliei. Eu queria continuar militante, então me desfiliei e passei a me dedicar só às lutas sociais. A senhora diria que o partido esqueceu os princípios e passou a focar só no poder? Eu não sei se esqueceu os princípios, mas pelo menos mudou a estratégia, né? Mudou a estratégia de fazer política. Passou a valorizar mais os processos eleitorais do que a formação cotidiana. Tão tal que o próprio processo de nucleação do partido praticamente desapareceu. Mas a senhora questiona os governos do PT desenvolvidos no Piauí? O PT já está no terceiro mandato no governo estadual. Sim. Uma coisa é o Partido dos Trabalhadores, outra coisa é o governo. Porque no governo a gente até reconhece muito pouco do próprio partido. Né? O governo é um leque de aliança muito amplo e no governo acaba aparecendo muito pouco dos princípios do partido, daquilo que é o partido. Mas a senhora elogiou recentemente algumas medidas que foram tomadas pelo governo do Partido dos Trabalhadores sobre a criação dos territórios de desenvolvimento. A senhora publicamente fez esses elogios. Não seria um reconhecimento, então, a um modelo ou a um partido que a senhora não aprova? A pensar o Estado do Piauí, o desenvolvimento do Estado do Piauí para o próprio Piauí é o que é necessário. Essa análise é feita amplamente. Então a senhora concorda porque o Estado do Piauí, desde a colonização, ele sempre foi para atender interesses fora do Piauí. Então, pensar o Estado do Piauí para o Estado do Piauí, ou seja, mover
o desenvolvimento para dentro e não para fora, para atender os interesses de fora, em primeiro lugar, é uma necessidade. E o governo do PT fez as conferências. As conferências, eu acho que foi um processo importante de consulta, mapeou a vocação de cada região. Eu discordo do mapeamento de algumas regiões. Daqueles por 11 exemplo, territórios de desenvolvimento. Por exemplo, a Serra da Capivara, o que mantém a Serra da Capivara não é o parque. O que mantém é a agricultura familiar. O que mantém a criação de pequenos animais. Houve uma época, inclusive, que houve uma confrontação entre assentados e os donos e as pessoas que administram o parque. A senhora se posiciona do lado dos assentados, é isso? Sim, sim. Na época eu fazia a minha pesquisa de doutorado e fazia assessoria para as comunidades. Inclusive, o meu trabalho de doutorado é sobre as comunidades que foram expulsas do parque. É o povo do Zabelê e o Parque Nacional da Serra da Capivara. A senhora pretende recuperar esses espaços se a senhora for eleita governadora? Eu diria que pelo menos mudar a política ambiental, sim. Porque o que nós temos como política ambiental no Brasil e um foco muito forte no Piauí? A criação de unidades de conservação. Criar unidade de conservação cria uma cultura de que você precisa cuidar de determinados nichos e você pode destruir tudo. O meio ambiente precisa ser protegido inteiro, não só naqueles nichos. E aqueles nichos, o pior, o Parque Nacional, o tipo Parque Nacional é aquele que expulsa as populações. Vocês têm uma ideia, se fosse criado o Parque Nacional Serra Vermelha, o município de Santa Luz ia ficar com 10% do território do município. Então, a senhora contra essa conservação dos parques? Isso é, inclusive, uma violação ao Pacto Federativo. Mas como preservar a história, como preservar... Nós precisamos criar uma cultura de proteção ambiental, não só dentro das unidades de conservação. E criar unidade de conservação expulsando a população local é horrível, porque você cria uma guerra no entorno do parque, como acontece lá na Serra da Capivara. Candidata, ficando ainda nesse campo da preservação ambiental, a gente tem problemas nas dunas, a gente tem problema de assoreamento no Rio Parnaíba, a gente tem a degradação do Gurgueia. Como a senhora pensa uma política macro para esse Piauí que tem tantos problemas ambientais? Primeiro, a gente precisa ter uma política ambiental para os vários biomas do Piauí. O Piauí não tem só uma característica. Por exemplo, o Piauí do semiárido, é preciso ter uma política de convivência com o semiárido. Esse atual governo assumiu dizendo que ia fazer isso. E nós continuamos na mesma situação. Continua água sendo moeda eleitoral em vários municípios do Piauí. Continua vários municípios dependendo do carro-pipa. As próprias estratégias de colher a água da chuva, de criar pequenos animais, de mudar a cultura, de ter na escola educação para convivência com o semiárido, isso não foi feito. Como se dá essa moeda da água como moeda política? Olha, o município de Pio Nono e vários outros municípios, eu quero dar o exemplo de município Pio Nono, que eu fiz trabalho lá. Em Pio Nono, por exemplo, quando o carro da prefeitura vai distribuir a água boa conforme a votação, conforme se comporta a população. E quem vai também ter mais acesso à água boa é quem pode pagar. A denúncia é grave, Tinha até, na época, inclusive, a gente fez fotografias para denunciar que tinha em muros pintado quanto custava uma lata d'água. E nós sabemos que a água não é para ser vendida. O que pode ser cobrado na água é o serviço de disponibilizar e o serviço... E qual a saída para a convivência com a seca no semiárido? A convivência com o semiárido. O semiárido brasileiro é um semiárido que chove muito. É o semiárido que mais chove no mundo. Né? Há um artigo com o título Semiárido Brasileiro que me dera ter um. Porque é o semiárido que mais chove. Então, o que precisamos ter? Precisamos ter uma cultura para lidar com a água da chuva, não deixar essa água ir embora, colher essa água não só na cisterna, mas colher em outras formas de proteção à água, criar animais que sejam apropriados e plantar aquilo que é apropriado. E você aprende isso. Onde? Nas escolas, como cultura.
E isso era a promessa, isso não era desconhecido. Há pesquisa para isso. Há pesquisa para isso e o atual governador tem um projeto de lei que continua dormindo aí em alguma gaveta, que era exatamente de educação para convivência com o semiárido, que nem no governo dele ele aplicou. Então, voltando à questão dos territórios de desenvolvimento, eu acho que é importante ter uma concepção de desenvolver o Piauí para si. Mas o que o governador está aplicando não é isso. Então, o meu elogio é só a ideia de pensar o Piauí para si. Agora, o que ele está fazendo é dando terras, licenças ambientais facilitadas e incentivos fiscais para destruir o nosso Estado e doar as nossas terras. A propósito disso, a senhora fez uma crítica também à construção de algumas obras que são importantes para o desenvolvimento do Estado, que são tidas como importantes, como a Transnordestina. A senhora, numa entrevista recente, a senhora disse que o projeto foi feito via GPS, que não houve contato com as comunidades e as indenizações foram muito baixas. Teve indenização de R$ 5,00. Indenização de R$ 5,00? R$ 5,00. Uma governadora do Estado, senhora governadora do Estado eleita, teria condição de reverter isso? Ou a senhora proporia a interrupção da Transnordestina? Eu diria que a Transnordestina, ali, expressa o quanto os nossos governantes odeiam e desprezam as pessoas mais pobres. Mas essa obra não seria importante para o desenvolvimento? Sim, a obra é importante. O problema foi a concepção dela. Você concebe a obra, não dialoga com a população, imagina o quanto que aquela população ia se sentir valorizada se fosse chamada a participar, ela própria ia oferecer as suas terras, pode passar por aqui. A questão é a concepção da coisa. Concebe a coisa alheia à sociedade. A sociedade não toma conhecimento. As pessoas souberam que sofreram desapropriação quando receberam já a notícia de que haveria uma audiência para discutir a indenização. Eles já estavam desapropriados. Isso é um golpe. Isso é um golpe à democracia. Quando você tem todas as oportunidades de conversar com a população, de fazer audiência pública, de dialogar com essa população, e eu tenho certeza que essa população ia se sentir muito orgulhosa. O Piauí pode esperar por esse debate para fazer as suas obras de desenvolvimento, as suas obras de infraestrutura? Porque se não fez o debate, pior agora. Porque a única coisa que a Transnordestina fez foi desapropriar. O resto não foi feito mais nada. Candidata, a senhora está falando em o Piauí pensar em produzir para si. Como conciliar essa ideia de produzir para si com uma ideia de globalização para inserir o Piauí no mercado internacional? Que projeto de desenvolvimento associaria essas duas ideias? Globalização não significa dizer negar o local. Pelo contrário, nos anos 80, havia a ideia de que a globalização ia destruir a cultura local. E a cultura local nunca foi tão forte quanto agora. Nunca foi. Quanto se vende da cultura local, seja para o turismo, seja como artesanato, seja... Isso atrai muito para você mostrar a identidade local. E é isso que nós precisamos no Piauí. Nós precisamos mostrar que identidade é essa. Inclusive, esse governo ganhou dizendo que ia fazer isso. Só que faz tudo o oposto disso. Toda a ação dele é para trazer o grande empresário, e o grande empresário é que recebe incentivo, e o pequeno não tem nenhum incentivo. E a senhora é contra a atração de grandes empreendimentos para o Estado? Eu diria que os grandes empreendimentos, eles já são grandes por si próprios, não precisam de proteção do Estado. Quem precisa de proteção do Estado são aquelas famílias que alimentam o povo piauiense, que é a agricultura familiar, que chega às mesas e que dá emprego. Então, você anda na soja, você anda quilômetros e vê uma máquina com uma pessoa, aquilo não dá emprego, e ali retirou inúmeros empregos da agricultura familiar. Então as pessoas foram para os baixões, mas elas usavam a chapada e elas ficaram totalmente destituídas da chapada. A senhora critica, por exemplo, isenções. A senhora, inclusive, fez críticas também à esperança que o Piauí tinha de exploração mineral. Exploração mineral, agronegócio, transnordestina. A senhora discorda desses três elementos de... Eu diria que, se nós temos... Primeiro, há muitas pesquisas que dizem que nós não temos esse potencial de mineração que está sendo propagado. No ano passado, eu participei de um seminário e pesquisadores mostravam a
A Vale foi embora do Piauí porque o Piauí não tem a quantidade de níquel que der para sobreviver. Mas em Paulistana houve Pega pesquisa feita... a quantidade de ferro e diz a mesma coisa. Inclusive o pesquisador disse na frente de secretários do governo, dizendo, e eles ficaram calados, dizendo, olha, essa quantidade aqui de ferro não é suficiente para manter um negócio. O que vai acontecer com vocês? Vocês vão ter o meio ambiente atacado e depois essas empresas aventureiras vão abandonar, vão embora e vocês vão ficar com prejuízo ambiental e não vão ficar com nenhuma riqueza produzida. Você não vai estimular a produção mineral na região de Paulistana? Eu diria que a gente precisaria de mais pesquisas. E aí, o contraditório é que, se a gente precisa de mais pesquisa, a gente não tem incentivo nenhum na pesquisa, né? Por exemplo, a Fundação de Amparo à Pesquisa foi criada, a lei que a criou, disse que era para aplicar 1% do arrecadado no amparo à pesquisa, e no ano passado mudou para até 1%, significando que pode ser zero, pode ser nada. Então, nós não temos incentivo, nós não temos política de incentivo à pesquisa. Nós precisaríamos de pesquisa e precisaríamos, se chegássemos a essa conclusão de que o Piauí tem minério, isso deveria ser feito pela própria população local e não chamando empresas para destruir isso aqui e sem nem sabermos em que isso vai dar. Candidata, a senhora falou já de pequeno empresário, de pequeno produtor, contestou alguns incentivos para grandes empresários, e eu perguntaria, olhando Teresina e também a região norte do estado, como criar condições de desenvolvimento de uma Teresina que não tem, por exemplo, essa vocação do pequeno agricultor? Eu diria que os projetos de desenvolvimento aplicados no Piauí sempre desprezaram a produção de riqueza do Piauí. Se você olha agora o produto interno bruto do Piauí, quase a metade vem de Teresina. E se vem de Teresina, vem de serviço. Teresina tem serviço. E esses serviços não têm nenhuma coordenação de nenhum governo. Então, aqui é o capital se autorregulando. Eu não estou dizendo se isso é bom, se é ruim, mas o que sabemos é que não tem a mão do Estado. Quando o Estado pensa em desenvolvimento, vai pensar todo o tempo numa vocação agrícola. Por que vocação agrícola se quase a metade do produto interno bruto do Estado vem dos serviços de Teresina? A senhora é professora universitária, a senhora tem uma formação, doutora, e eu pergunto, as universidades, e particularmente a Universidade Estadual, têm cumprido o papel de dar suporte a esse desenvolvimento do Piauí? Não tem, porque ela nunca foi tratada como estratégica. Ela foi criada quase como uma piada por um governo que não levava o ensino superior a sério. E depois disso, ela não tem sido tratada devidamente. Eu digo sempre, a UESP é um patrimônio do povo piauiense, mas é preciso que a UESP, primeira coisa, tem que garantir aquilo que já está na Constituição, que é a autonomia financeira. Não precisa de uma outra lei para dar autonomia financeira à UESP. A UESP precisaria ter o repasse. Bastava cumprir o que está determinado na Constituição, para que o gestor da UESP não ficasse um pedinte dos governantes para que a UESP venha funcionar. Nessa campanha eleitoral, candidata, o governo tem sido muito questionado em relação ao seu tamanho, à sua estrutura administrativa. Eleita, a senhora promoveria um enxugamento da máquina administrativa? O que a senhora pensa do tamanho do Estado, como ele deve ser? Eu diria que nós não somos defensores, o PSOL, o PCB, não é defensor de Estado mínimo. Nós somos defensores de um Estado necessário para atender às demandas do povo. E o tamanho do Estado, o que vai dizer, eu acho que o maior problema que a gente tem não é o tamanho do Estado. O problema que nasce aqui na gestão do Estado, nasceu aqui na eleição. Aquele leque de alianças ali já é negociado. Cargo, quem é que vai ganhar a licitação, quem é que vai... Então, ali já está tudo negociado. Depois, para fazer as acomodações do que foi negociado, da velha política de balcão de negócios, aí isso é que precisa ser enfrentado, e nós vamos enfrentar isso. De qualquer forma, candidata, a senhora fez críticas, ou faz observações críticas ao liberalismo, né, à ausência do Estado, isso publicamente, também fez críticas ao Estado social, porque fortalece muito o Executivo. E aí, quando a senhora critica um lado, critica o outro lado, nós ficamos sem entender direito qual o lado que a senhora de fato defende. Se o liberalismo, ou se o Estado social, ou se uma terceira via. E qual é essa terceira via? Não é terceira via. O PSOL é socialismo e liberdade.
socialismo com democracia. Essa é a nossa posição. Então, um Estado social? Essa é um Estado social constitucional. Sem um Estado social, sem participação, conduz para uma ditadura. É esse exemplo que a gente tem do mundo inteiro. Um Estado social só com um executivo forte, sem participação da população, por isso que é eixo estruturante da nossa campanha, a valorização da democracia participativa. E como se daria isso, essa democracia participativa, com as instâncias que a gente Nós tem? temos instrumentos já dentro da Constituição. Os referendos plebiscitos são instrumentos de democracia participativa. Aquele ensaio que foi feito tanto no governo do PSDB quanto no governo do PT, que são os conselhos, as conferências, também nós defendemos isso. E isso o parlamento? É democracia participativa. O parlamento é a democracia representativa. A democracia representativa, ela abusa porque a gente não tem democracia participativa. Porque nós temos uma desfiliação do voto, uma amnésia eleitoral. A pessoa vota e saiu da urna, ela já esqueceu em quem votou. Ela não acompanha. E é preciso criar uma cultura de acompanhamento. Você votou, mas isso não significa que é um cheque em branco. É a democracia radical que a senhora defende? Radicalização da democracia? Radicalização da democracia. De alguma maneira, a gente usa, inclusive, esse termo no nosso programa de governo. Radicalização da democracia. É preciso que a população se eduque para participar e fazer política todo o tempo. Porque é a política que está decidindo a vida das pessoas. De alguma maneira, a senhora não acha que assim, do jeito que a senhora está propondo, a senhora não está devolvendo à população excessivamente aquilo que a população já delegou à senhora? Será que a população, quando vota num determinado partido, não está esperando que ele resolva os problemas que foram delegados? Pois mas se você delega e se você não controla, aquilo pode se voltar contra você, que é o que acontece com a gente. Um exemplo, nós temos, o Estado brasileiro, não é novidade para ninguém, o Estado brasileiro, ele se fez com estruturas bem conservadoras e bem elitizadas. Isso não mudou, isso está na memória dessas instituições. Se nós esperamos só que as instituições atuem, a gente sabe que essas instituições, elas atuam seletivamente. Isso é evidente. É eleito quem vai ser punido. A corrupção, primeiro, não acho que a corrupção seja o nosso maior problema e nem acho que ela foi inventada agora. Nós temos corrupção em todos os tempos, em todos os lugares do mundo. E isso não é o nosso problema mais grave. O nosso problema mais grave chama-se desigualdade social. Mas o ataque nesse controle à corrupção, a partir só das instituições, o que acontece? As instituições atuam seletivamente, selecionam quem é que vai ser punido. Politicamente? Politicamente. Nós temos, por exemplo, nós queríamos enfrentar o Lula, vamos ganhar do Lula no voto, não sequestrando o Lula para ele não se candidatar. Candidato com a mesma condição do Lula, tem vários concorrentes. Deixa eu aproveitar essa oportunidade. Por que ele está impedido? E ele está impedido por conta desse seletivismo. Esse seletivismo, ele aparece em todas as instituições. Se a gente não tem controle social popular, o seletivismo acaba tomando conta. E aí a penitenciária fica cheia de preto e pobre, as instituições de controle elegem quem vai punir. Eu acho que tem que punir. Agora, se as instituições atuam sozinhas, sem a participação popular, acaba sendo só o seletivismo penal. Olha, em parte por essas posições, a senhora foi um pouco criticada dentro da própria Universidade Federal, onde a senhora é professora, por alunos que fazem parte de movimentos de direita e por alguns advogados e estudiosos que estão lá. Primeiro porque a senhora considerou um processo que foi um impeachment, golpe, e os seus colegas a criticaram por isso. E também os estudantes acham que a senhora utiliza nas suas aulas de direito muitos autores de esquerda. A senhora não tem medo de, por essas posições, ser vista como uma pessoa radical dentro da própria universidade? Eu dou aula de teoria, dava aula de teoria geral do direito, que eu começava com Kelsen, com Bobbio, todos são autores liberais. Desde quando? O Marx aparecia... Mas houve esse episódio com os estudantes lá na UFRGS. Sim, mas o Marx, quando eles entraram na minha sala para protestar que eu estava dando um texto de Marx, ele era o 5º autor que a gente estava estudando. Depois de estudar 4 liberais. Então eu não entendo que controle é esse. A senhora foi injustiçada, eu não posso apagar a sociologia
e as ciências sociais, eu não tenho como apagar. As ciências sociais têm uma importante contribuição do marxismo. E eu não vou deixar de trabalhar o marxismo porque alguns acham que trabalhar marxismo significa que você está politizando a sala de aula como se a sala de aula já não fosse política. A sala de aula é política. Aliás, todos os lugares são políticos. Mas as críticas que a senhora fez ao impeachment, que também foram vistas lá dentro como uma não observância do que diz o texto da lei. Você está trazendo uma versão. Eu fui apoiada por um monte de gente dentro da universidade, inclusive por um monte de estudantes, né? Coletivos de dentro da universidade me apoiaram, foram solidários a mim, tá? Consideram também que foi golpe. Então, essa visão de que não foi golpe, que isso foi um processo democrático, um processo constitucional, isso divide opiniões. Ainda digo mais, a minha opinião, eu acho que ainda é maioria dentro dos espaços de pesquisa, dentro das discussões constitucionalistas. Sim, dentro das discussões constitucionalistas, a minha posição ainda é majoritária. Essa posição de que foi algo dentro da legalidade, a gente sabe que cada vez se torna menor dentro do próprio espaço dos juristas. Candidata, deixa eu trazer aqui um pouco para a nossa realidade. As pesquisas têm mostrado que saúde é apontado como principal problema do Estado. A senhora tem que tipo de alternativa a essa realidade da saúde hoje? Primeira coisa, o nosso programa traz para início o reconhecimento do SUS como a mais importante política pública de saúde que esse Estado já criou. Mas o SUS funciona mal. Nós temos primeiro reconhecer que os melhores serviços, os melhores técnicos ainda vêm dos hospitais públicos. Os hospitais privados só ganham dos hospitais públicos na hotelaria, no serviço de hotelaria. Quando a coisa pega, precisa de um tratamento especializado, vai para onde? Vai para o hospital público. Então, isso é preciso reconhecer. Não dá só para atacar o serviço público de saúde. Mas a gente tem situações como a maternidade. Sim, eu considero que nós temos muitos problemas, mas resolver esses problemas não significa dizer desconfigurar o SUS. O SUS foi e é uma importante conquista da sociedade brasileira. E é referência, inclusive referência mundial. Então, primeira coisa, valorizar o Sistema Único de Saúde. E aí sim, vamos identificar, porque esse serviço, ele precisa chegar a tempo, não dá para chegar tardiamente, não dá para chegar depois que a pessoa já morreu, né? E nem pode ser todo ofertado só aqui em Teresina, que é isso que acontece. A senhora disse que a política é o centro das relações e não o direito. Mas a saúde, como está falando aqui o Fenelon, tem sido mais objeto de discussões de direito do que propriamente de política, na medida em que, através de ações na justiça, que se conseguem medicações especiais, vagas em UTIs. Como é que faz para quebrar esse eixo, trazer para a política a solução dos problemas do Brasil ou do Piauí? Esse fenômeno a gente está vivendo no mundo inteiro, né? Essa confusão entre política e direito, né? E há uma confusão mesmo, inclusive a magistratura achando que é ela que tem a política nas suas mãos, que é um grande equívoco e um grande perigo, porque a política tem que estar todo o tempo na mão da sociedade e não na mão de técnicos que não foram eleitos para isso. Isso é um grande perigo para a nossa democracia. O fato de a população estar levando para o Poder Judiciário aquilo que não é atendido, eu acho justo. Por quê? À medida que a população conhece os seus direitos e não está alcançando, é justo que acione o Poder Judiciário. Candidato. Agora, o próprio Poder Judiciário, atolado da quantidade de demandas, a Justiça Federal está fazendo reuniões para chegar a consensos. Porque a gente sabe que o nosso modelo de jurisdição ocidental, ele não atende aquilo que é a promessa do direito, que é pacificar a sociedade. Porque o direito só atua até a decisão judicial. Depois, a aplicação da decisão judicial é como se não fosse responsabilidade, e não é mesmo. Responsabilidade do direito. Essa amputação que o direito ocidental fez no instrumento direito, isso está
dando um grande problema. E isso precisa ser resolvido. Professor. E isso vai ser resolvido como? Vai ser resolvido politicamente. É preciso resolver isso e é a política que resolve, não é o direito que vai resolver. Nem deve ser. Correto. O Piauí é um estado, professora, que tem no equilíbrio financeiro motivo de insônia dos governantes. As receitas próprias dão mal para o custeio da máquina pública, o custeio precário até. Chegando ao governo, como fazer para compatibilizar essas receitas para o custeio e planejar investimentos no Piauí? Primeira coisa é que uma parte significativa do orçamento público tem sido para pagar dívida. E dívida que a sociedade, não houve debate público sobre essas dívidas. Mas que foram contraídas. Foram contraídas, mas não sabemos como é que está sendo pago, estamos só pagando juro de dívida. A senhora pretende suspender o pagamento dessas dívidas? Nós temos uma garantia de auditoria da dívida, uma garantia constitucional, e que o Brasil nunca cumpriu e o Estado do Piauí nunca cumpriu. Precisa fazer a auditoria da dívida, inclusive para identificar a legitimidade dessa dívida. Esse é o primeiro passo. O outro passo é preciso melhorar a fiscalização, porque nós temos, quem melhor paga imposto no Brasil é o consumidor. Porque as empresas, até mesmo quando elas são autuadas, elas passam anos sem pagar e não tem controle para isso. Então é preciso ter uma política de fiscalização que de fato consiga receber aquilo que é devido ao Estado. Combater a sonegação. Sim, combater a sonegação e até garantir a execução daquilo que for autuado, porque nós não temos controle nem disso. Por exemplo, as próprias multas ambientais, o indivíduo, a pessoa jurídica é inscrita na dívida ativa do Estado ou da União, mas ele nunca é executado. E ele fica... A sociedade fica a ver navios e ele continua gozando de todos os incentivos. Quando eu digo auditoria da dívida, eu não estou dizendo calote. Vamos dar o calote, mas é preciso verificar que dívida é essa. Nós vivemos uma fase do capitalismo que é do capitalismo financeiro. E a gente sabe que o sistema financeiro leva quase tudo. Isso, inclusive, intervém na soberania dos estados. É preciso fazer a auditoria da dívida para que a dívida não interfira, inclusive, no Pacto de Nação. Isso, nós defendemos a auditoria da dívida para a União e defendemos a auditoria da dívida aqui no Estado, inclusive para trazer para a população que dívida é essa. É preciso ter explícito que dívida é essa, melhorar a arrecadação do Estado e, inclusive, ampliar esse processo de arrecadação. Porque se a gente melhora a fiscalização, a gente pode ampliar a arrecadação para o Estado. Eu queria agradecer a candidata Sueli Rodrigues, muito obrigado pela participação conosco aqui no Fala Candidato. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada. As últimas palavras para mim. Tá. Povo piauiense, esperamos que você avalie as nossas propostas, que você nos identifique. Nós fazemos a política com um lado definido, o lado da classe trabalhadora, o lado das mulheres, do povo negro, da juventude negra precarizada, da população LGBTI. E esse lado tem muitos direitos e nós não negociamos os nossos direitos, nem os seus direitos para ganhar uma eleição. Nós continuamos defendendo os seus direitos. Basta ver a posição dos nossos parlamentares, do PSOL, no Congresso Nacional, que foram fiéis escudeiros na defesa dos direitos da classe trabalhadora. Para isso, a gente espera que você avalie as nossas propostas, que você ajude a divulgar essas propostas, transforme essas propostas em suas bandeiras de lutas e vote no PSOL, vote 50, vote nos candidatos do PSOL. Nós precisamos de 18 mil votos para deputado federal para não cairmos na clandestinidade e queremos ampliar os nossos assentos no Congresso Nacional. É isso e uma boa tarde. Muito obrigado, candidata. Obrigada. Sueli Rodrigues. Obrigado também ao Fenelon Rocha, que participou conosco aqui do Fala Candidato. Muito obrigado, Fenelon. Elivaldo Barbosa, que continua conosco aqui no Jornal do Piauí. Vamos a um rápido intervalo. Voltamos em instantes.